da noção ficcional do plantar e colher, por exemplo. Então, é um erro bastante comum. Se a gente observar a vida real... De certa maneira, eu chamo de hints, e soltando esses hints dentro da história, para o leitor ir captando isso, né? Para o Cleiton ir... Olá, meu caro ouvinte! Tá entrando no ar mais um Live com Autor. Eu me chamo Raik e estou no ar com mais uma edição nessa semana. Que maravilha ter você aqui junto comigo ligado no Live com Autor de hoje. A você que sintoniza o Live com Autor em qualquer parte deste mundo de meu Deus, que bom ter você por aqui mesmo. De verdade, fico muito feliz de sempre estar aqui trazendo uma mensagem para você, de trazer sempre alguém diferente para bater um papo, entender aí o universo dessa pessoa diferente que aparece aqui no Live com o Autor. E hoje eu vou receber o escritor, o Igor Armoura. O Igor vai falar sobre processo criativo, vai falar sobre o seu livro de escrita criativa, vai falar também da sua mentoria que ele está abrindo agora. Então você vai conhecer esse autor que está aí com uma boa avaliação com o seu primeiro livro, né, lá na Amazon, o primeiro livro que ele publicou lá na Amazon, um livro aí de técnicas literárias. Então, para você que é apaixonado por técnica literária, ouça esse episódio e aprenda bastante com o que o Igor aí vai passar para você, toda a informação que ele tem para passar para você hoje. Então já começa comentando esse episódio no seu agregador de podcast, mandando aí para todos os seus amigos que curte ouvir podcast que você ainda não indicou o Live com o Autor. E não esqueça de seguir o Live com o Autor nas redes sociais, @Live com o Autor, tudo junto. E também você pode me seguir lá nas redes sociais, lá é Raik, R-A-I-K. Em algumas redes sociais você vai encontrar como Raik Tavares, tá bom? Em outras, como o Instagram, você vai encontrar como 01Raik. Vai lá, segue. Se você estiver ouvindo o podcast, marca nas redes sociais, comenta aí, tá certo? Marca todo mundo se possível. E quero aproveitar e lembrar você que na bio deste episódio você pode encontrar aí o livro do Igor, tá bom? O livro que ele está lançando lá na Amazon. É o livro que foi lançado agora recentemente, é Desperte o Seu Escritor Interior, um livro muito interessante, está com boas avaliações e você pode aí aprender com este livro. E também aqui na bio desse episódio, você encontra a minha newsletter que você pode aí estar assinando para você receber várias informações sobre storytelling e network. Então, é o seguinte, assina a minha newsletter lá do LinkedIn. E lembrando, se você não tem LinkedIn, faz um LinkedIn, é bom. Então, vamos para o episódio de hoje em 3, 2, 1 e claquete. Eu tenho 42 anos, sou escritor, bacharel em Direito, pós-graduado em Gestão Pública e Direito Legislativo, além de ter uma certificação também em Mentoring pela PUC do Rio Grande do Sul. Eu sou esse cara que está aqui disposto a conversar, a ter uma conversa franca, aberta. É um prazer estar aqui no Live com o Autor, podcast que eu descobri e aprendi a acompanhar, local onde eu também aprendo muito. Obrigado pelo convite e estou à tua disposição. E já para começar assim bem, eu quero te perguntar o que significa o ofício de escrever para você. O ofício da escrita, para mim, é a possibilidade de externar ideias, externar pensamentos por meio de textos. Escrita é expressão, é possibilidade de fazer ideias chegarem longe, né? As gerações seguintes, a geração seguinte, é algo muito forte. No meu caso, que escrevo ficção e não ficção também, é ensino, é aprendizado, é comunicação, é fazer rir, é fazer chorar, é despertar autoconhecimento, potencialidades, é emocionar, é se emocionar, é tanta coisa, Raik. É tudo isso, né? E assim, a escritora francesa Simone de Beauvoir disse certa vez que não se pode escrever nada com indiferença. Então, ou seja, quando você escreve, seja por qual motivo for, seja para quem for, você coloca substância e entrega naquele ato. E não tem como ser diferente. E quando a gente pensa em escrever, é um ato tão simples, né? A gente só precisa de uma folha de papel, literalmente, e de um lápis. Então, escrever, para mim, é
é tudo isso. O ofício da escrita é tudo isso e mais um pouco. Como surgiu a ideia de escrever o livro Desperte o seu escritor interior? Até um nome curioso, né? Desperte o seu interior, o seu escritor interior, né? É um livro que não é de ficção, é um livro de não ficção, né? Que ele serve como um manual para quem quer escrever. E, cara, assim, para mim esse nome é muito curioso. Desperte o seu escritor interior. Como surgiu assim essa ideia? Aí também me fala desse título. Ah, que assim, eu estava em plena escrita do meu romance quando senti a necessidade de buscar mais informações sobre técnicas de escrita. Eu queria entender melhor como funcionavam as engrenagens, né, por trás, ou melhor, por dentro do processo de escrita ficcional. E eu, logo na apresentação do livro, falo isso, né? À medida que eu mergulhava nesse mundo da técnica, da estruturação de histórias, eu me apaixonava. Então, a ideia surgiu mais ou menos assim. Eu comecei a estudar não só as técnicas, mas os processos criativos também, como as ideias surgem, como se consegue encontrar uma ideia e depois tirar ela da cabeça, estruturar ela, né, em um todo coeso e organizado. Então, eu comecei a pesquisar muito, consumi aí mais de 30 livros, dezenas de horas de entrevistas, cursos e mentoria também. Fui buscar realmente na fonte como é que se fazia, isso para usar para o meu romance. E o resultado foi que eu tive que organizar todo esse material, né? Primeiro, em um caderno meu, pessoal, depois em um arquivo mais estruturado. E quando me dei conta, eu já praticamente tinha um livro de técnicas de escrita, dicas, insights, né? Tudo já quase que pronto. Então, assim, naquele momento eu vi que eu podia ajudar outras pessoas, né? Que estavam ou se encontravam na mesma situação que eu. Então, eu falei, por que não? Né? Coloquei tudo isso num arquivo organizado e daí surgiu, né? Pensei em ajudar pessoas, primeiramente, só que a coisa tomou um volume tão grande que quando eu me dei conta, eu parei, eu tinha parado literalmente de escrever o romance para me aprofundar nas técnicas e foi isso. E Desperte o seu escritor interior porque o livro chega para possibilitar às pessoas que têm uma ideia, mas não têm um caminho, a trilhar aquele caminho que eu estou oferecendo aí no livro, que é nada mais, nada menos que um compilado de técnicas que funcionaram para mim, funcionaram para diversos outros escritores e funcionam ainda, e ainda vão funcionar por muito tempo. E foi isso. Foi assim. Esse livro ele parte de uma imersão interior, né? Você vai no fundo, né, e descobre assim um mecanismo, né, muito maior do que você imaginava. Eu vejo assim que tem muitos escritores, Igor, que têm um certo preconceito sobre a técnica, né, e por isso muitos até ficam perdidos, né, quando estão ali construindo suas histórias, né. E nesse livro, Desperte o seu escritor interior, essas ferramentas, elas são ferramentas realmente de transformação e para tirar também, vamos chamar desse bloqueio, né, de contra a técnica literária, junto com esses seus ensaios, esses seus insights, certo? Correto. Você tocou num ponto-chave aí. Eu estava relendo Alice no País das Maravilhas e tem uma hora em que ela já, lá imersa naquele mundo distópico, né? Ela encontra o gato e o gato, no momento do diálogo, pergunta para onde ela vai e ela diz que não sabe e aí ele fala, mas para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Então, assim, eu vejo a técnica, a estruturação e a técnica não como um engessamento do pensamento do autor e da criatividade. Longe disso. Eu vejo uma forma de você trilhar um caminho e pensar no que vai escrever.
Então, assim, é como se você tivesse ali uma bússola, um mapa, e você pudesse sair do ponto A e chegar no ponto B com mais, não vou dizer tranquilidade, mas de uma forma mais apurada e precisa. Até para você corrigir rumos, né? Você precisa estar estruturado. Então, ninguém constrói nada, ninguém constrói uma casa sem estruturar, sem ter um projeto. Então, eu vejo muito respeito, obviamente, por quem pensa diferente, mas eu primo aí pela questão da técnica e da estrutura. Eu acho importantíssimo. E me fala um pouquinho sobre o bloqueio criativo. Como é que você vê o bloqueio criativo para um escritor hoje? Como pode, assim, quebrar esse bloqueio nessa parede, né, invisível? E que eu acho que quando a gente parte para a escrita, o bloqueio é algo que nos toma de assalto muitas vezes. Mas uma técnica que eu usei para a escrita do meu romance, e isso está no meu livro também, para evitar o bloqueio, é a escaleta. Eu acho a escaleta uma ferramenta fantástica, né? No livro, eu tenho um modelo que pode ser baixado, né? Tem um link que baixa para vocês, para quem quiser baixar uma escaleta toda estruturada, já com os atos, com as 5 cenas de virada, com 6 estágios. Então, assim, uma ferramenta que, acima de tudo, possibilita a quebra do bloqueio, porque você não está amarrado, muitas vezes o bloqueio te pega quando você está obrigado a escrever numa sequência. E a escaleta, ela te dá essa liberdade. Você pode escrever a primeira cena, pode escrever a 20ª cena do teu romance, pode escrever a cena 60, entendeu? Muitas vezes, quantas vezes eu acordei, às vezes até de madrugada, lembrei de alguma coisa e anotei ali rapidinho no celular, e isso acontece, e isso faz com que você não esteja bloqueado, né? Porque quando você senta para escrever, aquela cena que você já iniciou te possibilita a escrever com muito mais fluidez e sem ordem, né? Você escreve lá na frente, depois volta, e isso para mim é uma ferramenta que evita o bloqueio criativo. Igor, e entrando um pouco mais nesse aspecto de técnica, né, me explica o que é a estruturação de uma história, para quem às vezes não entende, né, e precisa entender um pouquinho, e você passa isso no seu livro, mas eu quero que você passe um pouquinho aqui para o ouvinte do Live com o Autor. Claro, Raik. Olha só, o cerne do Desperte o Seu Escritor Interior é a proposta de estruturação de histórias, né? E estruturar significa nada mais, nada menos do que planejar. Para quem não sabe, né, para onde quer ir, qualquer caminho serve. Então, a imaginação e a criatividade são a chave, sim, para que boas ideias possam se materializar num texto. No entanto, o que vai dar o caráter de concretude à obra é a questão do planejamento. Então, o que efetivamente vai colocar a sua ideia, que está lá na sua cabeça, ou que já está no papel, à prova, é a escrita estruturada. Então, assim, muitos autores se debruçaram sobre esse tema, especialmente os norte-americanos, e a teoria que mais me ajudou, e é a que eu, em linhas gerais, ensino no livro, é a dos 6 estágios e dos 5 pontos de virada. Então, estruturar nada mais é do que planejar. Isso, como você falou, possibilita um melhor enfrentamento do bloqueio criativo e apresenta a história de uma forma melhor, né, para que o leitor receba as informações de uma forma mais fluida, né? Por exemplo, o estágio 1, que é a preparação, é o momento em que o protagonista normalmente é apresentado, né? É um momento de revelar aos leitores o dia a dia dele, por exemplo, né? É um momento de apresentá-lo de uma forma emocionalmente envolvente, revelando as suas
frustrações, os seus desapontamentos, as suas fragilidades. É um momento que o autor pode criar a empatia pelo seu protagonista, né? E é bom que a gente deixe bem claro, eu falei empatia e não simpatia. O seu personagem principal precisa, ele pode ser um sujeito detestável, por que não? Se assim você optar. Mas os seus leitores precisam entender os motivos pelos quais o seu personagem faz as escolhas que faz. Então, de novo, é o momento de trazer empatia, ou seja, fazer os seus leitores se colocarem na pele do seu personagem para compreender os seus motivos, não necessariamente morrer de amores por ele. Então, estruturar é você, por exemplo, dividir a sua história em etapas, em cenas de virada, de uma forma que isso seja apresentado com mais emoção para o leitor. Então, a estruturação parte desse princípio de organização. Ok, meu querido, eu concordo também, difícil, porque eu sou bem técnico, sabe? Eu sou um escritor técnico, eu sou alguém que preza pela escaleta, né? E, claro, é uma ficha de personagem bem descritiva, né? Onde você entende as funções de cada personagem, né? Você tem que entender quem é, o que ele quer, isso é muito importante. Ô Igor, na sua visão, quais são assim os maiores problemas que um autor em início de carreira, né, na hora de construir o seu plot, ele tem, né, um autor iniciante? O que a gente observa é que, por exemplo, a falta de um antagonista forte. Isso é um erro assim muito observado nos textos que eu pego. Assim, ter um antagonista bem construído, não ter um antagonista bem construído é um risco bem complicado para a obra. Um outro é deixá-lo, por exemplo, caricato, inverossímil. Então, assim, é importante que a gente tenha um cuidado muito especial com os nossos antagonistas, né? Alguns autores defendem, assim, alguns autores de criação literária, pelos quais eu estudei, defendem, inclusive, que a dedicação do autor ao antagonista deve ser ainda maior do que a com o protagonista. Então, assim, o recado que eu deixo, pense nisso, pense nos motivos, pense nos desejos do teu antagonista, nos traumas, nas condicionantes, enfim. Tente deixar ele o mais verossímil possível e não caricato. Uma outra questão que eu vejo problemática em textos de quem está começando é a falta da noção ficcional do plantar e colher, por exemplo. Então, é um erro bastante comum. Se a gente observar a vida real, a nossa vida real, a gente vê que ela não faz muito sentido, né? Ela, assim, as coisas acontecem, as coincidências acontecem, assim, é uma multiplicidade de acontecimentos simultâneos e nós não temos o domínio de absolutamente nada. Não há uma relação muito clara, muito direta de causa e efeito. Na ficção, não. Quando a gente está escrevendo, quando nós estamos escrevendo histórias, o leitor quer, sim, ver uma relação muito perceptível de plantar e colher. Então, a ideia é que as coisas sejam plantadas para que sejam colhidas mais na frente na história. É assim que as coisas funcionam na mente dos leitores, né? Quando seu personagem, por exemplo, sai de uma enrascada em que ele se meteu, ele deve usar algo, né? Um poder, um conhecimento, uma arma que já foi plantada lá atrás, né? Eu dou um exemplo no meu livro, eu dou o exemplo do professor Luiz Antônio de Assis Brasil, que cita que quando um personagem morre de tuberculose no final da trama, por exemplo, em algum momento antes ele deve ter tossido, ido parar no hospital, até, por fim, morrer da doença. Então, assim, essa é a ideia de intencionalidade, essa é a ideia de plantar e colher. Nada na nossa história, no nosso texto ficcional, deve sair do nada e ir para o nada. Então, tudo deve ser
organizado, num todo coeso, de forma que a relação de plantar e colher fique bem evidente para o leitor. Coincidências certamente vão soar como preguiça do escritor. Então, coincidências na vida real, elas acontecem, sim, a todo instante, mas na ficção elas precisam ser colocadas com muita propriedade. Ótimo, meu querido. Eu concordo também. Eu vejo assim, ó, só um comentário sobre isso. Eu vejo dessa maneira. O personagem em si, né? Ele, ele precisa ter defeitos, ele precisa ser incompleto para ele se tornar completo no final da história, de alguma maneira, né? E quando você fala sobre o personagem entrar em um ponto onde não aconteceu nada sobre ele, depois ele tem ali tuberculose, no caso, né? Passou a história inteira e no final ele morre de tuberculose. Esse tem que ser um cuidado muito grande que o escritor deve ter, né? Para ele não cometer esse erro de, eu quero que o meu personagem sofra disso, tem isso. Ele tem que mostrar, né, de certa maneira, eu chamo de hints, e soltando esses hints dentro da história, né, para o leitor ir captando isso, né, para o leitor ir criando um quebra-cabeça, né, e no final falar, tá, sofreu por causa disso. Eu também quero saber de você, né, que conceitos estão aí no seu livro que a maioria dos autores iniciantes ou mesmo quem já escreve pode conhecer? Quais os conceitos mais do básico ao mais avançado no seu livro? Olha, Raik, assim, sem a pretensão, obviamente, com muita humildade, né? Eu estou colocando aí o livro à disposição, ele está pelo Kindle Unlimited. E, assim, eu estudei bastante, e nas minhas pesquisas, eu quis trazer uma série de elementos que a gente não vê com tanta facilidade nos materiais. Por exemplo, a questão essencial, né? A questão essencial é um conceito que ele vai fazer certamente a narrativa, a tua narrativa ficcional subir de degrau. E nada mais é um conceito simples, nada mais é que pensa assim, quando o conflito central da história acertar em cheio o seu protagonista, ele deve reagir àquela situação de uma maneira única. Isso só vai acontecer porque ele carrega experiências próprias de vida, fatos e acontecimentos que o individualizam. Então, assim, isso acontece com cada um de nós de forma singular. E aí eu dou exemplo no livro. Se a gente pegar a história de Simba, né, em O Rei Leão, você vai ver que ninguém mais viveria aquela história, só ele. Então, essa é a ideia da questão essencial. Então, quando Nala, né, e Rafiki o reencontram anos depois do fatídico acidente que matou o seu pai, foi provocado pelo tio lá, o Scar, ele tinha uma questão essencial a ser resolvida. Então, foi exatamente essa questão essencial que o fez entrar de cabeça no conflito central da história. Então, ela foi determinante. E ele, a partir dali, Simba percebeu que tinha que voltar para o reino, né, onde o tio governava como um tirano. E assim, a ideia aqui ninguém viveria aquela história, só ele. Então, esse é um conceito que eu trago. Outra coisa é o subtexto, né? A ideia do subtexto também é fantástica. Eu me arrisco a dizer que, assim, usando o subtexto com inteligência, você assim, vai também elevar de forma bastante perceptível o nível da tua narrativa. O subtexto é aquela questão, assim, quando a gente lê histórias, quando eu, você e os ouvintes querem, eles querem, a gente quer descobrir as coisas, a gente quer ligar as pontas soltas, né? A gente quer se envolver
a gente quer achar os culpados, a gente quer conhecer, compreender os sentimentos escondidos. Então, a ideia do subtexto é isso, é falar sem falar, é revelar sem revelar, é usar entrelinhas, e isso é especialmente interessante em diálogos. Então, no livro, eu trago isso também, eu mostro formas de você usar o subtexto. Então, é por aí, Raik. Assim, eu dei 2 exemplos, mas eu tento trazer no livro uma infinidade de outros, assim, é a questão de você trazer elementos para ajudar as pessoas a executarem uma narrativa ficcional melhor e mais profissional. Ô, Igor, você pensa em abrir vagas para uma possível mentoria para escritores ou criar um curso online? E quais são os projetos também que estão em andamento aí? Você falou que tem um livro de ficção, né? Mas tem outros projetos além disso? Assim, cabeça de escritor, né? Cabeça de criativo está sempre criando, né? Então, assim, atualmente eu estou escrevendo 2 romances, um já bem avançado e outro em fase inicial. E, sim, eu estou abrindo também para quem tiver interesse em acelerar o processo, o seu processo de desenvolvimento, pode optar por esse caminho de mentoria individual comigo, sim. Então, são poucas vagas, são realmente pouquíssimas vagas. Nesse tempo, eu e o mentorado, a gente discute, né, o livro, desde a ideia inicial até a escrita propriamente dita, e a gente usa, sim, todas as técnicas que estão no livro e muitas outras. Então, a gente vai discutir ponto a ponto, capítulo por capítulo, né? É tudo para que os seus personagens, o enredo, os conflitos, enfim, toda a narrativa tenha a verossimilhança necessária. Sim, então estou abrindo. Quem tiver interesse pode mandar um e-mail aí para mim, Igor Moura, Igor com I mesmo, .autor@gmail.com. Então é um caminho que eu faço esse convite para quem tiver interesse em aprofundar as técnicas e chegar aí do ponto A ao ponto B, terminando o livro, mandar um e-mail para a gente conversar assim sobre o assunto. E, meu querido, para a gente finalizar, eu quero que você indique aí um livro, uma série que possa inspirar quem escreve, quem lê, o que você está assistindo no momento. Se quiser também indicar música, outros podcasts também pode indicar. E que assim, eu nessa jornada aqui de tentar entender melhor como funciona aqui o processo de escrita, né, de histórias, essas engrenagens que funcionam por trás, eu tive contato com muita coisa assim para inspirar aí as pessoas, né? Mas assim, eu acho que o professor Luiz Antônio de Assis Brasil que tem um trabalho fantástico, né, no Rio Grande do Sul, pioneiro, né, da escrita aqui no nosso país. Ele tem um livro chamado Escrever Ficção, né, um manual de criação literária. Então, eu tomo a liberdade, já que você perguntou, de indicar. Realmente uma obra que contempla aí todos os aspectos aí da escrita. É muito bem escrito aí por um mestre, né, um professor que é referência. Essa é a minha indicação aí de livro para inspirar, como você perguntou aí, para inspirar quem quer escrever. Não, ótimo. E também vamos fazer o mexendo do seu livro, né? O seu livro a gente encontra ele na Amazon, né? Por enquanto só está em versão e-book. Por enquanto só está em versão e-book, mas ele figurou já aí em, em segundo lugar de vendas aí na categoria habilidades de escrita na Amazon. Estou muito feliz com a recepção. Estou recebendo aí um feedback muito bacana de quem está lendo. Eu só tenho a agradecer aí e indicar para quem quiser. Ele está na Amazon, pelo Kindle Unlimited e também por um preço bem módico aí. Quem não tiver o Kindle Unlimited, que é um programa, né, da Amazon, pode também adquiri-lo por um preço bem pequeno.
Maravilha, meu querido. Obrigado, viu, pela oportunidade de falar com você e conhecer aí o seu trabalho. O pessoal pode te encontrar em quais redes aí, além, né, do e-mail? Além do e-mail, eu estou no LinkedIn também, tá? E, por enquanto, é LinkedIn e o e-mail mesmo, Raik. Então, eu que agradeço, tá? O convite, a oportunidade de estar aqui, nesse podcast que está crescendo muito. Aí eu tenho acompanhado o teu crescimento. Parabéns pelo trabalho, parabéns pelo cuidado com que você faz o teu trabalho. E um grande abraço, um abraço para todo mundo. Quem quiser me procurar, tirar alguma dúvida, pode mandar um e-mail que eu respondo a todos pessoalmente.